Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso treinamento para certificação bancária Ambima CPA 10. Eu sou o professor Aparecido Conceição e agora a gente vai ver nesse módulo princípios de investimentos. O que a gente deve analisar antes de investir o nosso dinheiro? Esse módulo já começa a apertar no exame. O peso dele vai de 10 a 20%. Os outros, o 1 e o 2, tem peso bem pequeno no exame. Daqui para frente começa a aumentar esses pesos, ok? Essa matéria não é para assustar, é uma matéria simples, mas é onde tem o maior índice de erro no exame, ok? Então bastante atenção e fique atento aos termos. Por que os termos, gente? Porque eu posso na prova falar retorno absoluto, retorno bruto, retorno nominal e é tudo a mesma coisa, são vários sinônimos, ok? Então, nesse módulo fique bastante atento, porque tem um peso maior no exame e é uma matéria que tem bastante índice de erro, ok? Então vamos lá. Tipos de rentabilidade. Tem rentabilidade que é rentabilidade observada. Aconteceu. No ano passado a poupança rendeu 8%. Observada, está lá, realizada. Agora tem também a rentabilidade esperada, que é uma expectativa em relação à rentabilidade futura. Quanto eu espero ganhar investindo em bolsa? Concordo que onde você tem maior rentabilidade esperada, vai ter mais risco? Você não vai ganhar mais se arriscando menos, ok? Então, observada aconteceu e esperada é uma expectativa. Quanto eu espero ganhar, ok? Temos também a rentabilidade absoluta e a rentabilidade relativa. Então vamos primeiro entender o que é isso, valor absoluto e valor relativo. Você fez um investimento no banco e ganhou Você ganhou 30% num fundo de ações. 30% está bom ou está ruim? Não dá para saber se está bom ou ruim avaliando apenas o retorno bruto, o retorno absoluto. Eu preciso comparar com o benchmark, comparar com uma referência. E qual o benchmark? Qual é a referência para quem aplica em ações? É o índice da bolsa, o Ibovespa. Então veja, você fez o investimento, ganhou 30%. O mercado que você atua ganhou 60%. Como está a sua performance? Péssima. Você ganhou apenas a metade do mercado. Então, olha os termos, gente. 30% é o retorno bruto absoluto. Agora tem um retorno relativo, ou seja, quanto que eu ganhei em relação ao mercado? Eu ganhei a metade do mercado. Então, o retorno relativo é 50%. Retorno absoluto é o que eu ganhei no fundo, 30%. Relativo, quando eu comparo esse retorno com o mercado, eu ganhei metade. E se o fundo tivesse rendido aqui 60%, qual seria o retorno relativo? Ganhei 60%, é o retorno bruto. Quanto que isso representa do mercado que eu atuo? 100%. Veja, não foi 100% para o meu bolso, foi 60%, que representa o mesmo valor que o mercado obteve, ou seja, o retorno relativo é 100%. E assim sucessivamente. Se eu tivesse ganho 120%, o retorno relativo seria 200%, ok? Então, amigos, vejam aqui. Eu tenho um fundo DI que rendeu no período 9%. Que tipo de retorno é esse? Absoluto, bruto. O DI, que é o seu benchmark, a sua referência, deu nesse período 10%. Tenho também um fundo de ações que obteve um retorno bruto absoluto de 40%. A bolsa 80%, que é o seu benchmark. O fundo cambial que rendeu 15%. E o seu benchmark, o Pitex é a média do preço do dólar, deu 20%. Gente, qual desses fundos é o melhor? O fundo DI,
O fundo de ações ou o fundo cambial? O melhor fundo não é o que rende mais. O melhor fundo é aquele que tem melhor performance em relação ao mercado que ele atua. Ok? É aquele que mais se aproxima do seu benchmark. Então, aquele que tem maior rentabilidade relativa e não absoluta. Então, vejam. Rendeu 40, o fundo 80. O retorno relativo dele, quanto que é? 50%. Ele ganhou apenas a metade do mercado. Esse rendeu 9%. O benchmark 10%. Quanto que esse retorno representa desse? 90%. Então 90% é o retorno relativo, ok? Fundo cambial 15%. O benchmark 20%. Então quanto que 15 representa de 20? 75%. Então qual o melhor fundo? Qual fundo com melhor performance? Aquele com maior retorno relativo. Qual fundo com maior retorno absoluto? Fundo de ações, 40%. Onde eu ganhei mais dinheiro? Fundo de ações, 40%. Mas veja, ele ganhou apenas a metade do mercado. Nesse período a bolsa subiu 80%. Tudo bem? Então isso é retorno absoluto e retorno relativo. Quanto vai para o meu bolso e quanto isso representa do mercado em que eu atuo. Ok? Ainda aqui sobre retorno absoluto e relativo, veja que aqui tem um fundo lá do Bradesco, o Bradesco DI. E no período ele rendeu 11,76. Então quanto foi para o meu bolso? Bruto 11,76. Absoluto 11,76. Agora quanto que rendeu o DI no período? 12,75. Ou seja, o fundo se aproximou do seu benchmark. Rendeu 92% do DI. Não está excelente, mas não é assim uma tragédia. Tá certo? Agora aqui, só para aproveitar alguns termos, retorno rentabilidade observada aconteceu, esperada, expectativa, nominal é igual bruto, que é igual absoluto, absoluta, que é igual bruto, relativa é quando se compara um benchmark, líquida é quando tira as despesas, você ganhou 10% no CDB, descontou 20% de imposto de renda, quanto que sobrou líquido? Rentabilidade real é quando tira a inflação do período. Como é que você vai associar aqui? Porque a rentabilidade real é bom. Porque a rentabilidade real aqui é interessante porque não tem nem sinônimo, não tem outro termo, vai ser sempre real. Então é só você lembrar qual o plano que acabou com a inflação, que reduziu a inflação. Plano real. Então no ganho real você tira a inflação do período, ok? Agora a gente vai ver os riscos dos investimentos. Quais são os riscos embutidos nos investimentos, ok? Então temos riscos de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Então vamos lá. O risco de crédito é associado ao risco de calote, CC, risco de crédito, risco de calote. Como assim? Eu apliquei no CDB de um banco e o banco quebrou. Risco de crédito. Eu sou credor do banco. Quando eu vou ao Bradesco e aplico no CDB, que é um título privado, eu sou credor do Bradesco. Se o Bradesco não me paga, eu, como credor, sofri um risco de crédito. Ok? Tomei um calote. Ok? Risco de mercado. Risco de mercado é a volatilidade no preço do ativo. Quanto mais volátil for o ativo, maior será o risco de mercado. Bolsa, por exemplo, é bastante volátil, tem bastante risco de mercado, ok? O que faz você no exame lembrar do risco de mercado? O próprio M de mercado remete à volatilidade. Vejam. Ok? Volatilidade em tudo. Volatilidade no preço das ações, no preço do café, do petróleo,
dos juros, do dólar, tudo que oscila é risco de mercado, ok? Tem também o risco de liquidez. Antes de ver risco de liquidez, veja o que é liquidez. Liquidez é ter o dinheiro na mão na hora que eu quiser, pelo preço justo. Você pagou 50 mil no carro, vale 40. Você botou à venda e vendeu rápido por 40. Você teve liquidez. Poupança tem liquidez. Eu vou ao banco e resgato quando eu quiser. Poupança então é líquida, ok? Então liquidez é vender rápido e pelo preço justo. Se eu demorar para vender ou vender por um preço menor, eu tive risco de liquidez. Então, onde eu encontro mais esse risco de liquidez? Nos imóveis, por exemplo. Então, risco de crédito eu encontro onde? Nos títulos de renda fixa, nos investimentos em renda fixa. O que é investimento em renda fixa? É aqueles investimentos que você aplica e combina uma taxa. Exemplo, fui ao Banco Bradesco, comprei um CDB para ganhar 10% ao ano. Renda fixa. Se o banco quebra, eu não recebo meu crédito. Eu tive um calote. Logo, papéis de renda fixa tem risco de calote, ok? Risco de mercado eu encontro onde? Onde tem bastante volatilidade? Nas ações. Risco de liquidez eu encontro mais nos imóveis. Tudo bem? Então vamos lá. Se a gente pegar um CDB, por exemplo, um CDB, quais riscos tem nesse CDB? CDB tem risco de crédito, o banco pode quebrar. CDB tem risco de mercado. Se ele for pré-fixado e o juro oscilar, o valor do título oscila. Então, CDB tem risco de mercado. CDB tem risco de liquidez. A maioria eu consigo resgatar quando eu quero ter liquidez. Porém, não posso afirmar que todos terão liquidez, porque alguns eu só resgato no vencimento. Então, CDB tem risco de liquidez. Se a gente olhar aqui, qual é o risco que mais assusta o investidor? O risco do banco quebrar? O risco da volatilidade? Ou o risco de liquidez? O que mais assusta, o risco predominante, é o calote. Ok? Agora, como que eu posso suavizar, reduzir esse risco? O risco de crédito, o risco de calote, ele é suavizado por um instrumento chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil. Gente, olha o detalhe. CDB tem risco de crédito? Sim, o banco pode quebrar. CDB até 250 mil, bastante reduzido, porque se o banco quebrar, eu recebo a cobertura, eu recebo o seguro em até 250 mil reais. CDB tem risco de mercado? Ele oscila? Sim, mas se for um título pós-fixado, um CDB-DI, por exemplo, que acompanha a taxa de juros, esse título pós-fixado ele é menos volátil. O pré-fixado é mais volátil. Lembra da marcação ao mercado? Então, se for um CDB, falou CDB, tem risco de mercado. CDB que paga a variação do CDI. É bastante reduzido esse risco, porque é uma taxa pós-fixada e eu vou acompanhando o mercado. Então, o risco de mercado é reduzido se o CDB for um título pós-fixado que paga a taxa de juros. Agora, quando que o CDB não terá menos risco de liquidez? Esse risco é suavizado. Quando tiver o termo assim, CDB com recompra. O que é recompra? Quando você vai ao banco pegar o seu dinheiro, o banco pega o CDB de volta, recompra o título. Então, se o banco diz, este CDB tem recompra, significa dizer que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. CDB tem risco de liquidez? Tem. E se for CDB com recompra? Reduz substancialmente. Então, CDB tem risco de crédito, tem risco de mercado e tem risco de liquidez. Esses riscos são reduzidos no caso do risco de calote. Se tiver FGC, aliás, tem o FGC,
até 250 mil. O risco de mercado, a volatilidade, é bastante reduzida quando for um CDB pós-fixado, CDB-DI, que acompanha a taxa de juros. E o risco de liquidez vai ser reduzido quando for CDB com recompra. Eu posso resgatar quando eu quiser. Veja, mas no exame não diz como que é o CDB, só diz CDB tem risco de crédito, mercado e liquidez. Pode mencionar, CDB com 400 mil, tem risco de calote altíssimo. CDB até 250 mil, aí só avisa. Outro detalhe são a questão dos emissores. É estranho, mas o emissor mais seguro é o governo federal, depois os bancos, depois as empresas. Então o governo federal é mais seguro que o Itaú e o Itaú é mais seguro que a Embraer. E entre os bancos, qual que é o mais sólido? Se for um banco de primeira linha, é mais seguro que um banco de segunda linha. Então usa esses termos para diferenciar os riscos. Governo, banco, empresa, emissor de primeira linha ou segunda linha. Primeira linha mais sólido, ok? Em relação ao risco de crédito, então você veja que o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, ele protege bastante os investidores em relação a esse risco, porque um percentual muito pequeno da população tem mais que 250 mil poupados. Se o FGC garante até 250 mil, você tem 100, tem 200, você vai pegar todo esse dinheiro de volta se o banco quebrar. Agora, quem tem mais que 1 milhão, 2 milhões, por exemplo, tem 1 milhão e o banco quebrou, você recebe 250 mil e vai perder 750, ok? Imóveis. Qual é o risco que eu tenho no imóvel? Todo mundo acha que imóvel é investimento seguro. Cuidado, imóvel tem risco e o principal deles é o risco de liquidez. Já imaginou você precisar vender urgentemente um apartamento porque está no hospital, está internado, precisando de um dinheiro e você não acha o comprador, né? Você pode ter vários imóveis, ser rico e vai morrer rico porque não vai ter liquidez para te ajudar nesse momento. Então a liquidez é bastante interessante. Então por isso que é perigoso você concentrar todos os seus ativos, né, em imóveis. Tem risco de liquidez. Imóvel tem risco de liquidez e risco de mercado. O que é risco de mercado? É a volatilidade no preço do imóvel, ok? Ações. Qual é o risco que eu corro quando eu compro uma ação? Eu corro risco de mercado, que é a volatilidade do preço da ação. Eu corro risco de liquidez, eu quero vender a minha ação e não acho, não encontro um comprador, ok? Agora, eu não corro risco de crédito, risco de calote. Por quê? Porque quando eu compro uma ação, eu não sou credor da empresa, eu sou sócio. Então, eu comprei uma ação da Petrobras, investi 100 mil na Petrobras, ela quebrou. Eu não tomei um calote, eu fali junto com ela. Os meus 100 mil valem agora 0. Risco de mercado. Agora, eu emprestei dinheiro para a Petrobras. Eu comprei uma debenture. Eu sou credor dela. Ela quebrou, eu sofri risco de crédito. Tá claro? Então, quando eu sou sócio, o meu principal risco é o de mercado. Não há risco de crédito. Quando eu sou credor, o meu principal risco é o risco de crédito. Ok? O risco de mercado é dividido entre risco de mercado sistemático e específico. O que é o risco de mercado sistemático? É aquele risco que atinge a todos com a mesma intensidade. Veja que em 2015, 2016, essa crise política, econômica, né, afeta com a mesma intensidade todas as empresas. Então, não faz sentido eu ter uma ação ou 10 ações se eu estou preocupado apenas com o risco de mercado. Não adianta diversificar porque o risco não será reduzido, porque todas elas sofrem com a mesma intensidade. Há também o risco específico, ou seja, o risco daquela empresa, daquele setor que ela atua. Aí sim, esse risco é diversificável, porque de repente você perde numa empresa, mas pode ganhar em outra. Então qual é o risco que você diversifica? É o risco específico, porque o risco sistemático, todos sofrem com a mesma intensidade e aí não faz sentido, não adianta a diversificação. Diversificar, os analistas chamam de asset allocation e a tua avó não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas quando que isso faz sentido? Apenas no risco
específico. No sistemático, não diversifica. Agora, olha os termos do exame, gente. O risco sistemático atinge a todos e não diversifica. O risco específico, que pode ser também chamado de risco não sistemático, é um risco diversificável. Faz sentido você ter mais ações na carteira para reduzir o risco. Veja o exemplo. No risco sistemático, olha o risco, olha a quantidade de ações na carteira. Tanto faz ter uma ação ou 7 ações. O risco não diminui. Permanece alto. Já o risco de mercado específico ou não sistemático é diversificável. Quanto mais ações na carteira, menor será o risco. Então o risco ele vai reduzindo à medida em que aumenta a quantidade de ativos na carteira. Ok? Então no exame vai perguntar assim, qual é o risco que você diversifica? É o risco não sistemático. Porque o risco sistemático atinge a todos e você não diversifica. Ok? O risco de crédito, você olha o emissor. Quem é o emissor? É o governo federal? É um banco ou é uma empresa? Ok? Nessa ordem é mais seguro o governo federal, depois os bancos, depois as empresas. Aí quem é que paga mais? Paga mais quem tem mais risco. Ok? Paga menos quem tem menos risco. Eu quero ganhar mais, vou ter que me arriscar mais. Tá claro? Mais risco, mais retorno, menos risco, menos retorno. Ok? Quem paga mais aqui? As empresas. Quem vai pagar menos? O governo federal. Ok? Agora, quando se fala em risco de mercado nos títulos de renda fixa, o que é isso título, gente? Eu apliquei no CDB do Bradesco, é um título, é um investimento. Eu apliquei no governo federal, é um título público, um investimento. Ok? Quanto aos títulos em renda fixa, qual que vai ter maior risco de mercado? Porque tem título que é pré-fixado e que é pós-fixado. O que é um título pré-fixado? É aquele que paga uma taxa sozinha, por exemplo, 15% ao ano, 12% ao ano. O que é um título pós-fixado? É aquele que paga um índice. Eu não sei quanto vai dar o DI daqui a um ano, vou saber depois. Esse título é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque se o DI está em 14, eu ganho 14. Se está em 10, eu ganho 10. Se está em 20, eu ganho 20. Eu não vou perder dinheiro. Caiu para 7, o menor DI que já tivemos. Caiu para 7, eu ganho 7. Agora, o risco no título pré-fixado é maior, porque aqui eu posso perder dinheiro. Eu posso aplicar 1.000 e ter 900. Tá claro? Então, quando fala em risco de mercado nos títulos, o que eu vou olhar? Ele é pré-fixado ou é pós-fixado? Se for pré-fixado, é mais volátil. Agora, além de no pré-fixado ser mais volátil, tem que observar também o prazo. Porque eu tenho um título pré-fixado de 10 anos e um título pré-fixado de 5 anos. O mais volátil é aquele com maior prazo. Aquele que vence lá na frente vai ser mais arriscado. Gente, então separe os riscos. Aqui, quem tem mais risco de mercado? Um CDB ou um título público? Maior risco de mercado é o título público pré-fixado. Porque o pré é mais volátil que o pós. Porque pós, pago o DI, uma taxa pós-fixada. Só conheço se eu ganho depois, mas eu vou acompanhando essa taxa. Ok? Qual deles tem maior risco de calote? Maior risco de crédito? Agora é o CDB. É mais fácil o banco quebrar do que o governo quebrar. Ok? Agora, e se for um título público pós-fixado, por exemplo, ele paga Selic. Nesse caso, é o título mais seguro que tem no mercado. Ele tem baixo risco de crédito, porque é do governo federal, e baixo risco de mercado, porque é pós-fixado, acompanha o Selic. Selic está em 14,15, eu ganho 14,15. Foi para 20, eu ganho 20. Caiu para 1, eu ganho 1. Não há chance de você perder dinheiro nesse momento. Agora, o risco de calote, o banco pode quebrar,
e aí você perde seu dinheiro se você tiver mais que 250 mil, porque até 250 mil tem um seguro que garante, ok? Então vamos lá, gente. Eu apliquei no banco e o banco quebrou. Que risco é esse? Risco de calote, ok? Comprei um imóvel, o preço caiu. Que risco é esse? Risco de mercado. Comprei um imóvel, quero vender e não consigo. Que risco é esse? Risco de liquidez, ok? Comprei um título pré-fixado de longo prazo e o juro subiu. Que risco é esse? Risco de mercado. Quero vender o meu título e não acho um comprador. Que risco é esse? Risco de liquidez. Quero vender minha ação e não acho comprador. Que risco é esse? Risco de liquidez. O preço da ação oscilou. Que risco é esse? Risco de mercado. O juro oscilou. Risco de mercado. O imóvel oscilou. Risco de mercado. Quero vender e não consigo. Risco de liquidez. Quero vender e o preço que me ofertaram foi muito baixo. Risco de liquidez. Quero vender, demorei a vender. Risco de liquidez, ok? Agora, quanto à liquidez, cuidado para não confundir liquidez com risco de liquidez. O que é liquidez? Ter o dinheiro na mão quando eu quiser, pelo preço justo. Risco de liquidez. Não ter o dinheiro na mão quando eu quiser, pelo preço justo. Alta liquidez, fácil de vender. Baixa liquidez, difícil de vender, ok? No exame pode ter uma pergunta assim: qual ativo tem mais liquidez? Qual ativo que eu consigo ter o dinheiro na minha mão mais rápido e pelo preço justo? Seria poupança com os rendimentos? Um CDB? Um CDB com recompra ou uma ação? Então, na verdade, o ativo com mais liquidez é o CDB com recompra. Eu posso resgatar quando eu quiser. Por que não poupança? Poupança com os rendimentos. Poupança com os rendimentos é só no aniversário, né? A poupança tem uma data de aniversário, nessa data você recebe os rendimentos. Se você resgatar antes, você perde os rendimentos. E se eu mudasse aqui? Se fosse assim? Seria poupança. Aí eu resgato quando eu quero. Não mencionou os rendimentos, ok? Eu tenho 3 títulos. O A, que é pós-fixado, acompanha a taxa de juros. O B é pré, o C é pré. Mas esse pré tem 5 anos, esse pré vence em 3 anos. Então, qual deles é o mais volátil? Bom, eu já sei que o pré-fixado é mais volátil que o pós. Mas qual pré-fixado é mais volátil ainda? Aquele que tem um prazo mais longo. Se o juro subir, eu vou ter uma desvalorização nesses 2 ativos. E vou perder mais, desvaloriza mais o mais longo. Se o juro subir, quem é que ganha? O pós-fixado. Se o juro subir, perco aqui, perco aqui. Se o juro subir, eu ganho aqui. Agora, se o juro cair, eu ganho menos aqui, porém aqui e aqui vai ter uma valorização. Mas qual que valoriza mais? Valoriza mais o mais longo. Então, no mais longo é sempre mais. Quando perde, perde mais. Quando ganha, ganha mais. Se é mais longo, é mais arriscado. O mais longo é mais arriscado. O mais curto é mais seguro, ok? Deixa eu dar um exemplo desse negócio de prazo nos papéis de renda fixa para vocês entenderem o prazo, né, em relação ao risco, como que funciona. Vamos lá. Vejo que lá em 11 de 2015 eu tenho aqui alguns títulos do governo pré-fixado, tá vendo? E cada um com a data de vencimento. Vence 2018, 2021, 2023, 2025. Nesse momento aqui, as taxas de juros estavam subindo, logo o preço dos ativos caindo. Então, quando o juro sobe, o ativo desvaloriza. Quem é que perde mais? Perde mais os mais longos, tá vendo? O mais curtinho já está acabando, ele vai perder menos. Ok? Então, quando está perdendo, perde mais os títulos mais longos. E quando está ganhando? Quando está ganhando, veja, aqui em março de 2016, quem ganha mais? Porque nesse momento,
há uma redução na expectativa dos juros, certo? Então o título valoriza. Qual que valoriza mais? O mais longo, tá vendo? O que vence em 2027 ganhou nos últimos 30 dias 7%. O que vence em 2017 ganhou 1,26%. Quando ganha, ganha mais o pré mais longo. Ganha menos o pré mais curto. Quando perde, perde mais o pré mais longo. Perde menos o pré mais curto. Ok? O que você deve observar na hora de aplicar o seu dinheiro? Primeiro, você se conhecer. Qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador? Você é moderado? Ou você é arrojado? Isso aqui como é chamado? Sua tolerância a risco. Só que além da sua tolerância a risco, você deve observar qual é o seu horizonte de investimento. O que é horizonte de investimento? É a data que você vai usar o dinheiro. É curto prazo ou é longo prazo? O que é investimento de curto prazo, segundo os analistas? Aquele com prazo de até 2 anos. De médio prazo, de 2 a 5 anos. De longo prazo, acima de 5 anos. Então eu sou um investidor arrojado. Porém, vou usar meu dinheiro para casar em 6 meses. Eu não posso correr risco com esse dinheiro. Já basta o risco do casamento, que é maior do que o risco de ações. Então, se eu vou investir num prazo curto, mesmo eu sendo arrojado, não é indicado. Agora, vou investir num prazo longo e sou arrojado. Ok, agora você pode exercer o seu arrojo, tá certo? Eu sou conservador, eu tenho baixa tolerância a risco. Eu não gosto de risco, eu não me sinto confortável com o risco. Você não vai aplicar em ações, mesmo que seu dinheiro seja para 15 anos, porque a sua tolerância a risco é baixa. Então o que eu devo observar na hora de investir? Se conhecer, qual é o meu perfil de investidor e também ver o horizonte de tempo. Se eu vou usar o dinheiro a curto prazo, não importa se eu sou conservador ou arrojado, eu vou procurar produtos conservadores. Eu sou arrojado e vou usar meu dinheiro num prazo longo, mais que 5 anos. Ok, é razoável colocar um pedaço em ações. Tá claro? Gente, então vocês perceberam que aqui a gente tem que ficar atento com os termos, né? Olha só. Horizonte de tempo, né? Prazos, volatilidade, risco de mercado sistemático, não sistemático. Então, nesse tema aqui, gente, vocês têm que fazer o simulado que está lá no sistema. E se você tiver um retorno menor que 80% desse simulado, vai refazendo, para ficar bem claro todos esses termos, ok?